Na hipótese de o inventariante não tomar a iniciativa do pagamento das contribuições devidas pelo segurado falecido, o Instituto Nacional do Seguro Social deverá requerer no inventário ou arrolamento de bens por ele deixado o pagamento da dívida. Parágrafo único. Na hipótese de ter sido feita a partilha da herança sem a liquidação das contribuições devidas pelo segurado falecido, respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube, aplicando-se em relação aos herdeiros dependentes o disposto no artigo 154, inciso 1, combinado com o parágrafo 3º do mesmo artigo. Artigo 181-D. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos ao segurado que tiver optado por permanecer em atividade. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, o valor inicial da aposentadoria, apurado conforme as regras vigentes na data em que todos os requisitos tiverem sido cumpridos, será comparado com o valor da aposentadoria calculada na data de entrada do requerimento, hipótese em que será mantido o benefício mais vantajoso, e será considerada como data de início do benefício a data de entrada do requerimento, observado o disposto no artigo 52. Parágrafo 2º. A renda mensal inicial, apurada na forma prevista no parágrafo 1º, será reajustada pelos índices de reajustamento aplicados aos benefícios até a data de entrada do requerimento, e não será devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a essa data. Artigo 181-E. Para fins do disposto neste regulamento, considera-se ano civil o período de 12 meses contados de 1º de janeiro a 31 de dezembro do respectivo ano. Capítulo 8. Das disposições transitórias relativas às prestações do regime geral de previdência social. Artigo 182. A carência das aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial, de que tratam os artigos 188-H ao artigo 188-P, para os segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991 e para os trabalhadores e empregadores rurais amparados pela Previdência Social Rural, obedecerá à seguinte tabela, considerado o ano em que o segurado tiver implementado todas as condições necessárias à obtenção do benefício, ressalvada a aposentadoria por idade, para a qual será considerado o ano em que o segurado tiver implementado a idade exigida. Parágrafo único. Não se aplica a tabela de que trata o caput para os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, garantida aos segurados com deficiência, de que tratam os artigos 70b e 70c. Artigo 183. O trabalhador rural, enquadrado como segurado obrigatório do RGPS, na forma da linha A do inciso 1 ou da linha J do inciso 5 do caput do artigo 9, pode requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo até 31 de dezembro de 2010, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Artigo 183-A. Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor equivalente ao salário mínimo, serão contados para efeito de carência. Inciso 1. Até 31 de dezembro de 2010, o período de atividade comprovado na forma do inciso 2, a letra A, do parágrafo 2º do artigo 62, observado o disposto no artigo 183. Inciso 2. De janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego multiplicado por 3, limitado a 12 meses, dentro do respectivo ano civil. Inciso 3.
de fevereiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego multiplicado por 2, limitado a 12 meses dentro do respectivo ano civil. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 1 do caput aplica-se ao trabalhador rural que se enquadre na categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 1 do caput, a comprovação do tempo de contribuição até 31 de dezembro de 2010 do empregado rural e do contribuinte individual rural ocorrerá por meio dos documentos de que trata o parágrafo 1º do artigo 19b, ou por justificação administrativa. Artigo 184. O segurado que recebe aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou especial do regime geral de previdência social que permaneceu ou retornou à atividade e que vinha contribuindo até 14 de abril de 94, véspera da vigência da Lei 8.870, receberá o pecúlio em pagamento único quando do desligamento da atividade que vinha exercendo. Parágrafo 1º. O pecúlio de que trata este artigo consistirá em pagamento único de valor correspondente à soma das importâncias relativas às contribuições do segurado, remuneradas de acordo com o índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1º. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se a contar de 25 de julho de 91, data da vigência da Lei 8.213, observada com relação às contribuições anteriores à legislação vigente à época do seu recolhimento. Artigo 185. Serão mantidos, de acordo com a respectiva legislação específica, as prestações e o seu financiamento, referente aos benefícios de ferroviário, servidor público ou autárquico federal, ou em regime especial, que não optou pelo regime de consolidação das leis do trabalho, na forma da Lei 6.184, bem como de seus dependentes. Artigo 187. É assegurada a concessão de aposentadoria a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação anterior, à emenda constitucional número 20, ao segurado do regime geral de previdência social, que até 16 de dezembro de 98 tenha cumprido os requisitos para obtê-la. Parágrafo 1º. Quando da concessão de aposentadoria nos termos previstos no caput, o tempo de serviço será considerado até 16 de dezembro de 98 e a renda mensal inicial será calculada com base nos 36 últimos salários de contribuição anteriores àquela data, reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios, até a data de entrada do requerimento, hipótese em que não será devido qualquer pagamento relativamente a período anterior, observado, quando couber, o disposto no parágrafo 9 do artigo 32. Parágrafo 2º. O segurado que até 16 de dezembro de 98 tenha cumprido os requisitos para obter aposentadoria proporcional, somente fará jus ao acréscimo de 5% a que se refere o parágrafo 4º do artigo 188, se cumprir o requisito previsto no inciso 1 do caput do artigo 188. Artigo 187-A. O professor que tenha exercido atividade de magistério em qualquer nível e que até 16 de dezembro de 98 não tenha implementado as condições para aposentadoria por tempo de serviço de professor, poderá ter contado esse tempo até aquela data acrescido de 17% se homem e de 20% se mulher, se optar pela aposentadoria transitória por tempo de contribuição, desde que cumpridos 35 anos de contribuição seu homem e 30 anos sua mulher, exclusivamente em funções de magistério. Artigo 188. Ao segurado filiado ao RGPS, até 16 de dezembro de 98, uma vez cumprido o período de carência exigido, será assegurada, a qualquer tempo,
aposentadoria com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando cumpridos cumulativamente até 30 de novembro de 2019, os seguintes requisitos. Inciso 1. Contar 53 anos de idade se homem e 48 anos ou mais de idade se mulher. Inciso 2. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, a soma de: a linha A, 30 anos se homem e 25 anos se mulher. A linha B, um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, 40%, que em 16 de dezembro de 98 faltava para atingir o limite de tempo constante na linha A. Parágrafo 2º. Para o segurado que tenha cumprido os requisitos a que se refere o caput até 28 de novembro de 99, a renda mensal inicial da aposentadoria será calculada com base nos 36 últimos salários de contribuição anteriores àquela data, apurados no período de 48 meses, e é reajustada pelos mesmos índices aplicados ao benefício a que o segurado fazia jus, até a data de entrada do requerimento. Parágrafo 3º. Para o segurado que tenha cumprido os requisitos a que se refere o caput no período de 29 de novembro de 99 até 13 de novembro de 2019 e que optar pela aposentadoria em conformidade com as regras vigentes à época, a renda mensal inicial será calculada na forma prevista no artigo 188-E e reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, até a data de entrada do requerimento. Parágrafo 4º. O valor da renda mensal da aposentadoria proporcional será equivalente a 60% da média apurada na forma prevista nos parágrafos 2º e 3º, acrescida de 5 pontos percentuais por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso 2 do caput até o limite de 100%. Artigo 188-A.